Olá, muito boa tarde para você, pontualmente 12:30. Começa agora o Meio-Dia Catarina, dessa segunda-feira, 14 de agosto. Nós ficaremos juntos até 1h. Lembrando sempre que nós estamos presentes nas redes sociais e por isso pedimos a sua participação, a sua interação. Estamos no Twitter e Instagram em @Meio-Dia Catarina. Também estamos na nossa fanpage do Facebook, /Meio-Dia Catarina. E além disso, via WhatsApp, você interage conosco em tempo real no 489-9608-7554. O telefone já está aí no alto da sua tela, tá bom? Muito bem, nós começamos o programa de hoje falando sobre a violência no trânsito, que mais uma vez fez mais vítimas em nossas rodovias. Um fato que, infelizmente, tem se repetido e com as mesmas características, a trágica combinação de bebida alcoólica e direção. E quem vai trazer mais detalhes sobre esses novos casos, isso mesmo, viu? São casos, no plural. É a nossa colega Cibele Fávero. Boa tarde para você, Cibele. Fim de semana triste, eu acredito, para todos nós catarinenses, quando, de novo, vidas ceifadas na rodovia. É isso mesmo, Gustavo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É um acidente impressionante aí, vitimou 2 pessoas que morreram na hora. O acidente envolveu pelo menos 7 veículos no engavetamento na SC-401, no quilômetro 15 da SC-401, na altura do Monte Verde. O acidente começou com o atropelamento de uma pedestre, na sequência outros carros foram colidindo e as colisões foram tão fortes que as 2 pessoas morreram na hora. Por causa desse acidente, o trânsito parou na rodovia e na sequência, a cerca de 600 metros de distância, um outro acidente aconteceu envolvendo pelo menos 4 veículos. Quem causou o segundo acidente seria uma motorista que fugiu do local e a polícia a localizou logo depois com bebidas alcoólicas no carro. A pedestre que foi atropelada no primeiro acidente foi hospitalizada, passou por cirurgia e não corre risco de morte. Um grande acidente aí que acabou acontecendo em pleno domingo, que normalmente o trânsito é bastante tranquilo aqui na capital, logo pelas 5:30 da manhã, durante o amanhecer aqui em Florianópolis. E, infelizmente, 2 pessoas morreram na hora. Gustavo. Ok, Sibeli, obrigado pelas suas informações e até amanhã. Tem um detalhe que a gente precisa colocar sobre essa questão dos acidentes. A fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, ela é necessária, evidente. Do que eu digo que ela é necessária? Aqui na Via Expressa Sul, onde a gente observa que constantemente, diariamente, há fiscalização, monitoramento via radares eletrônicos. Nada contra a fiscalização em radares eletrônicos. Ele tem que acontecer, sim, né? Então, o motorista precisa, obviamente, respeitar a sinalização. Ponto. Aí, se você consulta a Polícia Militar Rodoviária, o comando, sobre essa questão de evitar acidentes, de uma melhor fiscalização durante a madrugada, entra na questão de nosso efetivo, custos, uma série de coisas que a gente também compreende. Mas aí, não seria mais interessante, então, centrar esses gastos que são utilizados, por exemplo, para fazer o monitoramento aqui na Via Expressa Sul, para esses locais à noite, onde mais um fim de semana consecutivo, como foi no anterior, lá no passado, né? Onde tivemos também mais uma vítima, o rapaz que estava na UTI acabou falecendo na sexta-feira. Pois é, aí por que não concentra então esse tipo de abordagem, esse tipo de operação nas madrugadas, né? Na saída da balada, de sábado, domingo, onde tem acontecido esses acidentes? Não, que não é para acontecer, repito, a fiscalização na Via Expressa Sul, sim é, mas se é para escolher um dos dois, escolhe-se aquele que está gerando o maior transtorno, aquele que está causando o maior número de vítimas, né? Muito bem, 12:35 e a partir de agora, microempreendedores individuais e donos de microempresas da capitais podem ter acesso a empréstimos sem juros. A iniciativa foi lançada hoje pela Prefeitura de Florianópolis. O acesso ao programa pode ser solicitado a partir de amanhã. Os microempreendedores individuais terão acesso a empréstimos de até R$3.000 e as microempresas de até R$5.000. Quando o empreendedor quitar o empréstimo, o benefício pode ser solicitado mais uma vez. Para tomar o crédito, ele vai tomar através do parceiro que foi listado, que é o Banco do Empreendedor, que tem agências no Estreito, no Centro, no Norte e no Sul da ilha, então bem distribuído na nossa cidade. Os empréstimos serão quitados pelos microempreendedores
microempreendedores em 8 parcelas, pagando em dia. A última quem paga é a Prefeitura. Já as microempresas poderão parcelar em 12 vezes e, da mesma forma, as 2 últimas serão quitadas pelo município. Florianópolis é a primeira cidade do Brasil que tem um programa de microfinanças destinado aos pequenos negócios, instituído por lei, especificamente. Todos os beneficiados têm acesso a orientações e capacitação do SEBRAE para melhor aplicar o recurso. A parte do SEBRAE, o papel do SEBRAE é fazer uma orientação para esse crédito, no sentido de que o microempreendedor individual, o empresário de microempresa, possa aplicar com maior eficácia esse recurso. Então saiba fazer o planejamento financeiro e fazer o seu plano de negócio, o seu plano, o uso como capital de giro. A iniciativa é para retirar da informalidade mais de 20 mil trabalhadores e incentivar a geração de emprego e renda. Todos os solicitantes vão passar por análise de pré-requisitos do programa e de crédito, mas para facilitar o acesso ao recurso, a Prefeitura de Florianópolis será a avalista. Não falta vontade para virar o jogo. E acho que de pouco em pouco a gente vai conquistando isso. Aí a gente precisa reconhecer, porque, claro, muito se critica a administração pública, mas num momento como esse, onde o prefeito Jean Loureiro toma essa atitude, aliás, uma promessa de campanha que ele vinha sendo cobrado, colocou em prática e certamente vai movimentar sim a economia da capital. E faleceu ontem em Videira, no meio-oeste, aos 72 anos de idade, o ex-diretor da Perdigão, Antônio Brandalize. Antônio Brandalize estava internado há 3 semanas no Hospital Divino Salvador em Videira e no domingo, aos 72 anos, ele não resistiu e acabou falecendo. Antônio foi diretor da Perdigão Couros, chefe de cortume da empresa e vereador. Atualmente trabalhava como corretor de imóveis em Balneário Camboriú e era palestrante e tinha alguns livros publicados. O corpo está sendo velado em Balneário Camboriú, onde vai ser cremado. E veja daqui a pouco, Avaí garante 3 pontos em jogo, que a arbitragem, por muito pouco, não atrapalha outra vez a vida do Leão, né? E ainda tem a estreia de Milton Cruz no Figueira, o Jack na busca por uma vaga no G4 da Série C e os detalhes da abertura da segundona do retorno do campeonato catarinense. A gente volta já. Meio-dia 40 minutos, voltamos com o Meio-dia Catarina agora para falar sobre futebol, lembrando que nesse bloco acontece bastante interatividade com o nosso telespectador, como faz, por exemplo, o Marcos do Bela Vista 2 aqui de São José, na Grande Floripa, fala assim: boa tarde, amigos, o meu Figueira jogou como nunca e não ganhou como sempre. Pois é, Marcos, daqui a pouco a gente vai falar do Figueirense, porque começamos falando de Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos a 20ª rodada, a Chapecoense que está fora do país, claro, não disputa essa rodada. O jogo vai acontecer na quarta-feira contra o Corinthians, para o fechamento dela, a 20ª rodada, da qual o Avaí conseguiu uma importante vitória no sábado, lá em Salvador, 1-0 sobre o Vitória. E por muito pouco, hein, a arbitragem quase que não atrapalhou os planos do Leão. E de novo contra o mesmo Vitória. O gol da partida foi único, mas valeram 3 pontos. Ou valeu 3 pontos. O único gol em que valeu 3 pontos foi marcado nesse lançamento de Williams para Júnior Dutra. O atacante passou por Fernando Miguel, arrumou o corpo e mandou para o fundo da rede. Final, Vitória 0, Avaí 1. Júnior Dutra está muito bem no Avaí, hein? Saiu na cara do gol, limpou a jogada, bateu quase que o zagueirão chegou, hein, Mu? Mas não, morreu no fundo da rede, coisa linda. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Série A do Brasileiro. A gente lembra que a Chapecoense, mais uma vez, não jogou na rodada, então perdeu uma posição. O Avaí ganhou uma, mas ainda está no Z4. O G4 da Série A do Brasileirão, mesmo com um jogo a menos, o Corinthians está na sobra. 47 pontos é o líder. G4 que ainda tem Grêmio, Santos e Palmeiras. Santos que joga hoje. É isso aí, obrigado, Mu. Depois na sequência tem o Sport, o Atlético Paranaense, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro e o Atlético Mineiro, esses os 10 primeiros colocados da Série A do Brasileirão. 11ª posição do Fluminense, né? Um jogo a menos também, seguido por Coritiba, Vasco, Ponte, Bahia e São Paulo. Chapecoense entrou no Z4, porém com um jogo a menos, querendo ou não, um jogo dificílimo, é na Arena Condá, contra o Corinthians, mas está no Z4. Depois da Chape vem o Avaí, Vitória e Atlético Goianiense. O Avaí hoje há 1 ponto para deixar a zona da degola. Esse é o Z4 do Campeonato Brasileiro da Série A.
Vamos falar agora de Série B do Brasileirão? Você lembra, o Criciúma já jogou na 20ª rodada, abriu lá na terça-feira, o Figueirense completou ela no sábado de forma trágica. Que pena, hein? O Figueirense não conseguiu a vitória, foi sobre o Goiás, o torcedor estava empolgado, mas mesmo assim o placar ficou no 1-1. Um jogo que representou muito como um novo reforço, obviamente, fora de campo, pro Figueirense, né? Ele que estava um tempo afastado e tal, agora com a mudança na diretoria que aconteceu, o Fernandes volta a estar mais próximo do Figueira e aí não está muito claro o que ele vai fazer, mas é certo que o Fernandes agrega e agrega muito, principalmente na questão de relacionamento com o torcedor. Vamos dar uma olhadinha então nos gols da partida nessa estreia do técnico Milton Cruz. O primeiro gol do jogo foi nesse contra-ataque do Goiás. Bolt lançou para Carlos Eduardo, que estava sozinho de marcação. O atacante dominou e chutou na saída de Saulo. 1-0 Esmeraldino. Na sequência veio o empate do Figueirense. Renan recebe de Zelov. Ele toca por sobre o goleiro Marcelo Rangel, mas foi derrubado. Pênalti. Zelov cobrou com força e empata. Aos 47 do segundo tempo, olha só essa chance do Figueirense. Lucas Silva recebeu livre, errou o chute, a bola sobra para Renan, ele bateu a queima-roupa e Marcelo Rangel defendeu. Fim de jogo, Figueirense 1, Goiás também 1. A gente tem que caprichar mais, trabalhar mais, né, posse de bola, ter calma para sair jogando, não errar tanto passe na saída de bola, mas assim, lógico que a gente não fica feliz com o empate, né? Lógico que a gente gostaria de ganhar, mas eu vi uma entrega muito grande dos jogadores, então isso aí me agradou. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tabela de classificação que fechou a 20ª rodada, ela reabre amanhã a 21ª, ou abre amanhã a 21ª rodada, e aí tá pra você então a classificação. G4 com América Mineiro, Internacional, Vila Nova e Ceará. O Criciúma ganhou 5 posições, em fechamento da rodada, é o 7º colocado. Além dele, Juventude, Paraná, Guarani, CRB e Boa Esporte. Aí do outro lado, na página seguinte, onde aparece o 11º colocado, é o, olha lá, 11ª posição do Brasil de Pelotas, depois tem Londrina, Oeste, Paysandu, Goiás e Santa Cruz. Z4, o Figueirense caiu uma posição, Luverdense, Figueira, ABC e Náutico. Náutico é o próximo adversário do Figueirense, amanhã mesmo no Recife. E agora eu tenho um assunto muito sério para falar sobre, com você. Um assunto muito sério, viu? Para falar sobre disfunção erétil e impotência sexual. Sabia que esses problemas são muito mais comuns do que a gente imagina? Pois é, 59% dos homens com mais de 40 anos têm algum grau de disfunção erétil. Este é um problema que o homem tem em manter uma ereção por um tempo suficiente. E outro problema é que cerca de 30% dos homens, um terço, né, terminam a relação sexual muito antes do desejado, porque sofrem de ejaculação precoce. A boa notícia é que esses problemas têm solução. As clínicas do Boston Medical Group são especializadas no tratamento médico da disfunção erétil e da ejaculação precoce, sem procedimentos cirúrgicos, hein? E o Boston Medical Group já está aqui em nossa cidade. Todos os tratamentos são específicos para cada caso. Ligue agora no 0800 729 1111. Vamos agora falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos a 14ª rodada. O Joinville foi para o campo e conseguiu uma importante vitória sobre o time mineiro da Tombense. 2-0 na 14ª rodada. Faltam ainda, então, 5 jogos para o fechamento. Lembrando, o Joinville faz parte do Grupo B. 5 jogos ainda para o GEC conseguir chegar ao G4. Daqui a pouco a gente mostra a classificação, porque agora a gente vai acompanhar como é que foi essa vitória do GEC lá na Arena Joinville, que faz com que o GEC fique firme na briga para chegar à classificação no G4. O primeiro gol da partida foi nessa cobrança de falta de Lúcio Flávio. Que golaço, hein? O segundo gol do GEC foi depois de uma troca de passes, onde a bola sobrou para Grampola, o artilheiro do GEC. Tocou com categoria e fez o segundo. Final, Joinville 2, Tombense 0. Graças a Deus, né? Todos eles têm saído, mas eu acho que o mais importante foi a vitória de hoje, né? Nos dá uma semana tranquila para trabalhar, preparar bem aí, porque no final de semana temos um jogo mais difícil. Faz gol esse Grampola, diz o Mo aqui no estúdio. Faz mesmo, né? Tem feito um bocado, tem salvado o GEC em vários jogos.
Vamos olhar na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, está na mesma para o Joinville, mas é claro que não desgarrou, como diz o Mané, do G4. Olha só, o grupo B tem o São Bento na liderança, depois Tupi, Ipiranga e Botafogo, São Paulo. Aí o GEC é o quinto colocado, com o mesmo número de pontos que o Ipiranga de Erechim e o Botafogo de Ribeirão Preto. Seguido por Volta Redonda, Tombense e Bragantino. Estariam rebaixados o Macaé e o Mojimirim. O Mojimirim fez um papelão, não entrou em campo, deu WO para o adversário dele, 3-0 foi o jogo. Vamos agora falar de segundona do Campeonato Catarinense. Tivemos a abertura do retorno e aí a classificação a gente deixa para quando tiver a segunda rodada. Afinal de contas é apenas a abertura. A primeira rodada do retorno teve vitória do Fluminense fora de casa, em surpreendente, para cima do Ercílio Luz, que foi campeão do turno. Depois, no sábado, tivemos Juventus 4, Guarani 1. O Camboriú venceu o Operário de Mafra por 2-0 e o Concórdia venceu o Barra por 2-0. Também no sábado, um pouco mais tarde, o Marcílio Dias, o Marinheiro, venceu o Jaraguá pelo placar de 3-2. Vamos ver se tem gente aí conversando conosco aqui via as redes sociais. O nosso WhatsApp, você sabe, o telefone é o 489-9608-7554. Deixa eu só abrir aqui o computador e lembrando sempre que você, além do WhatsApp, pode também interagir conosco via Instagram, no @meio-dia Catarina e também no Twitter, @meio-dia Catarina. Quem falou aqui foi o André, do bairro Abraão, aqui de Florianópolis. Aí, Gustavo, é uma piada. A Figueira tem jogador que acha que vai ser útil pro time. O Careca, e não colocou o rapaz. Mais um treinador que não ajuda a gente. Não vou dizer o que ele escreveu. Mas o Mujarril ali já imaginou o que o cara falou, né? O Careca e não colocou o rapaz. Pois é, o Figueirense está numa situação extremamente delicada nessa Série B do Brasileirão. Troca treinador, fecha parceria. Mas o resultado que é bom, a vitória, por enquanto nada. E veja, depois do intervalo, elas eram consideradas apenas ruínas, sem qualquer utilidade. Hoje, são pontos de visitação e fazem parte do patrimônio histórico da nossa capital. As fortalezas da ilha de Santa Catarina ganharam um importante aliado, ou ganham, né? Um importante aliado já a partir de amanhã. Você vai saber disso depois do intervalo. Agora, 12h49 e o Meio-Dia Catarina volta já. Voltamos com o Meio-Dia Catarina, abrindo espaço já para o nosso WhatsApp. O Ivanzinho da Palhoça manda um recado para a gente, tá mandando um abraço para os pais dele, o Marcelo e também a Thaís. Obrigado, Ivanzinho, pela audiência. Tem também um abraço para a gente mandar aqui para o Felipe Fernandes. Ele é de Manaus e está morando aqui em Floripa desde o mês passado. Obrigado também, Felipe Fernandes, pela sua audiência, viu? E iniciou hoje em Santa Catarina as Olimpíadas do Conhecimento, que é uma forma de estimular a criatividade e o desenvolvimento dos alunos para a escolha da profissão e a inserção no mercado de trabalho. Andressa Romã tem 17 anos e é candidata na área de panificação em Chapecó. Ela está treinando desde março para desenvolver 5 receitas e uma escultura feita à base de pão. Eu sou a única competidora, mas na verdade isso se tornou um pouquinho mais difícil, porque agora eu tenho uma meta para atingir, né? Então, mas eu espero que dê tudo certo e que ano que vem eu possa representar Santa Catarina. Renata, que é jurada, explica que os critérios de avaliação neste ano serão rigorosos. Por isso, os candidatos devem estar bem preparados, tanto em termos técnicos como psicológicos. Então, aqui a gente avalia muita questão do sabor do pão desenvolvido, da textura, se ele está dentro dos padrões exigidos, da legislação também. E também ela é instigada a desenvolver alguns critérios básicos, exemplo de quantidade, de modelagem, se a massa está respeitando os critérios que são exigidos. Lucas deverá competir na área de mecatrônica. Ele vai desenvolver uma linha de produção de um sistema de manufatura para a indústria. Serão 5 provas, com duração de 3 a 5 horas durante 3 dias. Desde março até aqui foi um crescimento bem grande na nossa dupla, eu e do Luiz, e a gente se sente preparado para encarar essa primeira etapa, né? Na fase nacional, em 2016, Santa Catarina recebeu 11 prêmios. Desses, 7 vieram para alunos aqui do Oeste Catarinense. Na competição, os jovens serão desafiados a executar tarefas do dia a dia da indústria dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade. Vencem aqueles que alcançarem as melhores notas nos 3 dias de prova.
Então a gente escolhe através do desempenho em outras atividades, eles passam para essa etapa estadual, acabam desenvolvendo e treinando durante algum tempo para justamente chegar na etapa estadual, competir com outros alunos de outras regiões, para que possam realmente atingir a nota, o desempenho mínimo para ir para a etapa nacional. Bem, elas eram consideradas apenas ruínas sem qualquer utilidade. Hoje são pontos de visitação e fazem parte do patrimônio histórico da nossa capital. Estou falando das fortalezas espalhadas por Florianópolis. Sobre isso, a gente vai conversar agora com Tereza Colares, da Rede Martim Cultural, responsável pela viabilização do livro Memórias das Fortalezas, Ilha de Santa Catarina, assinado pelo empresário Armando Luiz Gonzaga e também pelo nosso colega e jornalista, grande abraço para ele, Celso Martins, livro que vai ser lançado amanhã, né, Tereza? Boa tarde. Boa tarde. O livro vai ser lançado amanhã no Centro Integrado de Cultura, no hall da Sala Lindolfo Bell, que fica na Avenida Irineu Bornhausen, né? Então é uma casa da Fundação Catarinense de Cultura. E o que a gente pode falar do que foi feito o resgate de um trabalho que se leva tanto tempo que a gente nem imagina, né? Eu estava dando uma olhada ali desde a década de 60, quando começaram a ser feitos os trabalhos, as pesquisas para a restauração desses pontos que, naquela época, para muita gente não valia nada. Então, assim, o livro trata especial da memória do Armando Gonzaga. O Armando Gonzaga, que foi o idealizador desse livro, e quem escreveu toda essa memória foi o Celso Martins. Então, o Armando, ele trabalhou na Marinha, e a partir desse momento ele começou a se interessar muito pelos barcos, né, tradicionais do Brasil e as fortalezas. E aí, quando houve o primeiro envolvimento do Instituto Patrimônio Histórico em Florianópolis, com o Luiz Saia, arquiteto Luiz Saia, que procurou o Armando naquela época por ser o primeiro dirigente de um departamento de turismo aqui na capital, começou todo um relacionamento e uma vontade muito grande de mostrar que existiam essas fortalezas, né, e o potencial cultural, histórico e artístico dela, não só para a cidade, como em relação ao mundo, né? Tereza, pelo que você acompanhou, você acha que hoje a gente consegue explorar as nossas fortalezas no sentido turístico, como muitas outras cidades do mundo fazem, como elas poderiam ser exploradas ou não? Acredito que a Inhatomirim, que é a mais visitada, né, que há um rendimento bastante grande para a própria manutenção, hoje coordenado pela Universidade Federal, e nós temos em torno de 6 ainda fortalezas, e a maioria delas não tem esse foco turístico como tem a Fortaleza de Inhatomirim, porque ali já tem uma estrutura de organização, de visitação, através dos barcos, né, mas é um ponto turístico muito importante, né, que vai além daquilo que se fala, é só praia. Né? Florianópolis só praia, claro, temos muitas praias, mas as fortificações, como fazem parte de uma memória histórica, né? E é de um patrimônio edificado século XVII, XVIII, XIX, isso, né? E para reconhecer precisa conhecer um pouquinho mais dessa história. Ainda muitas fortalezas são invadidas por pessoas que vão para alto mar pescar e aí ali ficam e por aí assim. Eu acredito que isso não aconteça muito, porque nós temos fortaleza que tem uma manutenção pela Marinha, né, que é a Fortaleza de Santana, né, que agora inclusive que é aquela que fica aqui na Bahia Sul. Antigamente ocupou a Fundação Franklin Cascais. Exato. Ali. A outra fortaleza que é mantida pela Polícia Militar, que fica abaixo, que é a Santa Bárbara, que fica abaixo da Ponte Cecílio Luz, onde junto tem o Museu Lara Ribas, que é conhecido como Museu de Armas, e as outras são mantidas pela Universidade Federal. Então, acredito que essa invasão ainda não existe mais, talvez um ou outro, mas acredito que não há uma invasão assim de destruição. Há um pouco mais de respeito já por isso. Tereza, eu dei uma olhada rapidamente no livro e observei, além dos belos textos do nosso colega Celso Martins, também as fotos sensacionais. Eu gostaria que você mostrasse, separou algumas fotos para mostrar para a gente. Pode mostrar aqui, irmão? Pode ser? Pode abrir para mim. Então tá. Nós temos muitas fotos inéditas, que são acervos particulares, né? Eu queria apresentar, para quem não conhece, né? Fundamental. O Armando.
né, que aqui uma das últimas fotos tirada dele em 2015, né, pelo próprio Celso Martins, que é fundamental nessa história. Ele trabalha já nessa memória do livro há mais de 20 anos, junto com o Armando. Certo. E um registro especial mesmo, que é de um trabalho de voluntarismo. Ó, que legal. Que foi feito com apoio do Armando, com a CIF hoje, né, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, que fez uma campanha chamando voluntários para a limpeza da Fortaleza de Santo Antônio de Ratones. E acredito que aqui muitas pessoas da cidade vão se reconhecer, porque foram voluntários. Tereza, rapidamente então, o último convite para o pessoal amanhã acompanhar o lançamento do livro. Então, amanhã o lançamento acontece no Centro Integrado de Cultura, a partir das 18h30 até as 21 horas. Né? Então, um convite aberto a todos. Nós vamos ter um limite de livros distribuídos, como o projeto é financiado pelas leis de incentivo, então, e por vontade do Armando, são 100% distribuídos. Mas essa distribuição não acontece toda lá, amanhã no lançamento. Ela é distribuída para as escolas, para os museus, para as universidades, instituições culturais e educacionais. Então, tem uma cota que será distribuída amanhã e o restante via correio e pessoalmente. Ok, Tereza, muito obrigado pela sua participação, sucesso e parabéns por esse resgate tão importante, viu? Muito obrigado. Muito bem, o Meio Dia Catarina dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Nós nos vemos novamente amanhã, a partir do 12h30. Uma ótima tarde para você e até amanhã.